Ó, a Jéssica diz: muitas das vezes os orientadores nem conhecem a metodologia em detalhes, alguns nem dominam. Cabe a nós aprender mesmo. Jéssica, olha, é isso mesmo. Então, assim, eu sei que às vezes se eu falar vai ser polêmico, né? Quando a gente fala assim, mas você vai ter que se virar. Não é que eu tô achando que o outro tá certinho, não. É porque se a gente não for atrás, a gente não vai conseguir, de verdade. Porque, de fato, Jéssica, vários, eles não dominam. Vários não dominam. E aí, o que que eles fazem? Cara, eles começam a pedir para você fazer coisas que não tem sentido nenhum você fazer. E aí você que não sabe acaba se estrepando fazendo coisas que não tem sentido. Fingem que sabem, entendeu? Mas na verdade não sabem. Então, aí às vezes a pessoa não ajuda porque ela nem sabe como ajudar. Só que ela não senta com você e fala assim: "Olha, eu não sei como eu posso te ajudar. Eu não sei. Não. Vamos aprender junto?" Ela finge que não é com ela, entende? Finge que não é com ela. Ó, pra vocês terem noção, eu tenho um aluno lá no método DNA que foi bem interessante. Ele conversou comigo e falou o seguinte: Nath, eu preciso fazer essa análise porque o pessoal da minha banca era banca de qualificação. O pessoal da minha banca de qualificação pediu para eu fazer isso. Pediu para eu fazer isso. Aí eu falei: olha, falei para ele, fulano, isso que esse pessoal tá pedindo para você fazer e que eles cagaram na sua cabeça, isso daí é feito com sequência, não é feito com microsatélite, não. Então, assim, ele não tinha chegado ainda nessa aula, mas o que eu quero dizer nessa situação, né, é que ele foi para uma defesa, as pessoas cagaram na cabeça dele, porque ele tinha que fazer uma análise que não era fazível com microsatélites. E aí, quando a gente não sabe, a gente fica à mercê desse tipo de coisa. Porque pensa o xerelepe que ele ia dar na pessoa e falar: não, meu filho, sei que você tá falando, não faz sentido, não, porque não é utilizado com esse tipo de dado. Entende? Então, é por isso que eu falo tanto para vocês que o domínio nas análises e nas interpretações em genética de populações, em dados genéticos, não é só apertar botões. Não é simples. Eu não quero. Por isso que eu não trago. Eu tô conversando aqui com vocês um assunto sério. Então, aqui no canal, vocês não encontram só tutorial, vocês encontram de tudo, porque é tudo que vocês precisam para que vocês passem por esse processo. Seja uma defesa, seja a elaboração de um artigo, um concurso, eu não sei qual é o seu objetivo, mas é para você passar com tranquilidade. Vamos ver aqui. O Alexandre fala: Jéssica, isso não poderia ser menos verdade. Gente, a Jéssica tinha dito o seguinte: muitas das vezes os orientadores nem conhecem a metodologia em detalhes, alguns nem dominam, cabe a nós aprender mesmo. Aí o Alexandre fala, né? Jéssica, isso não poderia ser menos verdade. A gente acaba sendo cobrado por uma coisa que o outro nem entende, mas no final é nosso trabalho e acabamos sendo os responsáveis. Isso mesmo. A Jéssica concordou com ele. Ó, o Josman tá falando o seguinte: minha formação foi na UFS em licenciatura em biologia e no sistema EAD. E genética não aprendi como de fato tinha que aprender. Olha, Josman, eu vou te falar que eu nem sei ensino presencial, tá? Honestamente. Assim, provavelmente tem pessoas que aprenderam aqui no presencial, né? E eu quero depois que vocês coloquem aqui se vocês aprenderam ainda aqui no presencial de forma tão ativa como deveria ser. O Clayton diz: as pessoas querem acreditar que um orientador deve ser um pai ou uma mãe. E não é assim. Eu vejo mais um orientador como um site ou um livro que eu pesquiso por dúvidas pontuais. Clayton, muito massa isso que você falou. E, gente, eu até ia contar uma história para vocês. Eu tenho uma pessoa que eu até participei, eu fui da banca dela de. Eu não quis participar como membro efetivo, tá? Mas a pessoa sofria muito, 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 porque, assim, como que eu posso falar? Sabe qual que é o problema? O Clayton falou certinho. A gente acha que os orientadores, eles fazem parte da nossa família. A gente olha para um orientador e vê ele num pai, vê uma mãe, vê um irmão, vê alguma coisa da nossa família. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, não é. Não é. Então você tá falando para tratar todo mundo com
desenho ou não aprofundar relações, eu não estou falando isso. Eu estou falando que o orientador não é um membro da sua família. E às vezes a gente tenta projetar isso. Então, especificamente essa pessoa, quando ela defendeu, ela ficou muito triste, porque o orientador, tipo assim, tchau. E aí você cria um laço, você acha que você deve alguma coisa, que você tem que fazer, que você... Não. E outra coisa também que eu sempre falo, quando vocês estão na pós-graduação, vocês são profissionais, vocês se formaram, vocês são graduados. Vocês são profissionais. Não se enxerguem só na condição de aluno. Vocês são aprendizes, vocês escolheram continuar os estudos enquanto alunos ali de uma pós-graduação, de uma especialização. Mas isso não tira de vocês o diploma de formado. Então a gente tem que aprender a tratar as pessoas como profissionais. Um grande medo das pessoas que buscam ajuda e não conseguem é que elas não conseguem ser assertivas. A comunicação é ruim, é defasada. Eu passei por isso, eu já contei em algum momento aqui para vocês que eu precisava coletar, e a minha orientadora não aluía nesse sentido. Só que assim, a responsabilidade era toda minha. Não, mas era ela que tinha que dar o parecer para você ir, ela tinha que passar o... Não, gente, eu ia lá, chegava assim, ó, já encolhida, morrendo de vergonha de falar com ela, sabe? Eu falava, Maura, a gente tem que coletar, né? Tem que coletar mesmo. Tipo, ela tinha um monte de coisa pra fazer. Não era que ela tava sendo, ela não tava sendo irresponsável comigo, entendeu? Eu não tava conversando de igual pra igual com ela. A gente tem que lembrar que sim, as relações têm o respeito que permeiam elas, mas eu não tenho que me desrespeitar e nem desrespeitar o outro para que esse respeito se estabeleça, tá? Não tem que fazer isso. Então, quando eu cheguei, aliás, nem fui eu, foi meu esposo, Alexandre, que chegou lá, conversou com ela, ele conversou com ela e falou, e aí, Maura, quando a gente vai coletar mesmo? Que eu tenho que ajudar a Natácia? Não tem como ela ir sozinha e eu só tenho em dezembro. Ah, tá bom, então vamos arrumar. Gente, eu fiquei 1 ano sofrendo com isso. Em 5 minutos ele resolveu um problema de 1 ano. Então, e eu tinha a sensação de que ninguém me ajudava. Eu tinha a sensação de que eu estava sozinha. Mas a minha comunicação não era assertiva, entendeu? Não era assertiva. E eu ficava também naquela, tipo assim, um respeito, quase como se fosse uma hierarquia familiar também, sabe? Então a gente tem que entender que nós somos profissionais, as nossas relações têm que se pautar no profissionalismo. Eu não estou dizendo que não tenha como você ser amigo ou não do seu orientador. Eu, por exemplo, sou amiga da minha ex-supervisora de pós-doutorado. Nós temos uma excelente relação, mas eu consigo falar com ela e consigo separar as coisas tranquilamente, sabe? Tranquilamente, porque eu aprendi a me comunicar e eu aprendi a me portar como uma profissional. Eu sou formada em biologia, né? Eu tenho o meu título de doutor, tanto quanto ela tem o título de doutor dela. Então é isso, Brasil. Ó, a Jéssica tá falando. Todo mundo passa por isso, especialmente quando começamos no mestrado. Agimos como se fosse iniciação científica, mas é bem diferente. Nós que temos que ter a responsabilidade de resolver e fazer tudo. Jéssica, isso é verdade. Agora, isso não isenta a responsabilidade do orientador. O fato da gente trazer a responsabilidade para nós não isenta ele de ter a responsabilidade dele. Acontece que o que está na mão do orientador, eu não tenho como intervir. Eu não tenho que pegar e falar, ó, fulano, você vai fazer isso. É por isso que eu falo sempre para a gente trazer para nós essa responsabilidade, entendeu? Porque ele tem que ter a responsabilidade, mas eu não consigo agir por ele, então eu tenho que agir por mim. E aí eu tenho que ver o que eu tô fazendo, o que está acontecendo, onde eu posso melhorar aqui para que eu consiga desenvolver o meu projeto. Porque, cara, quando você trabalha com genética de populações, gente, não é fácil. Não é fácil, não é trivial. Você tem que conseguir dinheiro para você fazer extração de DNA, você tem que conseguir a amostra para você conseguir extrair o DNA, você tem que ter o marcador, você tem que genotipar isso, tudo isso é um custo muito alto. Você tem que fazer essas análises, são análises super complexas. Então, todos os processos, eles exigem realmente um apoio.